Olá, estamos começando hoje mais um SV Talks, aquele papo gostoso que a gente fala das coisas que não são faladas e a gente vai abrindo aquelas gavetinhas que sempre estão fechadas no nosso pensamento. Então, esse é nosso objetivo aqui hoje. Você que nos acompanha, não esqueça, vamos se inscrever no canal e acionar esse sininho, porque tem muita conversa legal acontecendo e você vai perder as notificações. Então, se inscreve aí agora para não esquecer. Hoje no SV Talks, eu tenho uma convidada muito especial e ela vai se apresentar para a gente. E a conversa é quente, até sensualizei nessa blusa, porque o papo vai estar muito gostoso. Cláudia Petri, bem-vinda, muito feliz de te ter aqui. Conta para esse pessoal que está nos assistindo quem é você, só para eles terem um pouquinho do tom que vai ser nossa conversa hoje. Vamos lá, então. Sara, primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. É uma honra, uma alegria muito grande eu estar aqui no teu canal para a gente falar de um tema tão bacana e tão necessário. Eu sou sexóloga, então o pessoal aí já consegue ver por que você veio tão linda com essa camisa para sensualizar nesse nosso tema. Já tem 11 anos que eu atuo e que eu estudo a área da sexualidade humana, não é? E todo o conhecimento que eu tenho hoje veio de uma necessidade individual de uma mulher que estava num processo de divórcio, querendo descobrir o próprio corpo, descobrir mais fontes de prazer. E aí eu comecei a estudar e não imaginava que um dia eu fosse atuar profissionalmente nessa área. Comecei a empreender dentro do mercado erótico e fui estudando cada vez mais, porque quanto mais eu estudava, mais eu me aproximava das mulheres e de casais também, mais eu observava a demanda deles também, de algumas dificuldades que existiam, ou de falta de conhecimento, ou mesmo de tabu, enfim, tanta coisa que permeia esse tema da sexualidade, né? E quanto mais eu ia estudando, mais a gente vai aprofundando, e sexualidade é isso, né? É um aprendizado individual desde que a gente nasce até o último suspiro, e profissional também é algo que não para. Então é uma alegria para a gente estar aqui para conversar desse tema tão legal. Alegria nossa de te ter aqui no canal, né? Muito feliz que você aceitou nosso convite. E eu já vou começar fazendo uma provocação. A gente tem que ter orgasmo? Então, sabe que eu venho combatendo muito essa ditadura do orgasmo, né? Porque a minha busca inicial era esse tal do orgasmo. Aí depois a gente vai entendendo que para alcançar o orgasmo é necessário que a gente tenha autoconhecimento. E aí a gente começa a romper várias barreiras, porque é tão simplista falar, se você quer chegar a um orgasmo, conheça teu próprio corpo, enfim. Quando a gente está inserida numa sociedade que é muito machista, em que a mulher que tem essa liberdade sexual, muitas vezes ela é taxada de não uma moça muito séria, não é a bela recatada idolar, não é? Então, às vezes, tem muitas questões da própria educação individual dessa adolescente, dessa criança, enfim, que daí já vem com muitos tabus e muitos preconceitos sobre, né? Então, tira a mão daí, que coisa mais feia, isso é pecado, mulher correta não faz, enfim. Então, o que acontece com o orgasmo? Primeiro que é importante a gente saber que o orgasmo a gente não tem, a gente sente. Então, eu já tiro desse lugar, eu tenho que ter um orgasmo, porque eu tenho que estar livre para sentir. Quanto mais eu tentar racionalizar um orgasmo, mais ele escapa das nossas mãos. Então, o que eu sempre dou como instrução, né? Relaxa, vai curtindo o momento, vai explorando o corpo, vai ampliando sensações, que naturalmente você tem essa sensação de orgasmo. Já se tem ciência de que o orgasmo, enquanto essa movimentação física no corpo, né, que é uma contração de assoalho pélvico, então, quando a gente entra num estado de excitação, o nosso corpo recebe sangue. Deixa eu tentar trazer um pouco para o órgão masculino, que quando a gente pensa num pênis ereto, a gente sabe que entrou muito sangue naquele pênis para ele conseguir ter ereção. O nosso corpo, o nosso clitóris, ele também entra em ereção, então ele também recebe
um acúmulo de sangue nessa estrutura toda de assoalho pélvico. E o orgasmo, que é essa contração involuntária que ocorre no canal, ele ajuda a dissipar esse sangue, além de vários hormônios ali que são liberados durante esse orgasmo, né? Só que por que eu falo que a gente precisa lutar contra essa ditadura? Porque até pouco tempo atrás, pouco se falava de orgasmo. De repente, as mulheres tinham que estar gozando, elas tinham que chegar ao orgasmo, que não chegar no orgasmo, essa mulher tinha algum problema. E hoje já não basta nem só chegar ao orgasmo, você tem que chegar ao orgasmo e ainda tem que ter uma ejaculação. Então, parece que cada vez mais a gente sai de um preconceito, de um tabu, de uma cobrança social para entrar numa outra. Então, antes eu tinha que gozar, agora eu tenho que gozar e ter ejaculação. Então, é uma coisa muito louca isso. Se sabe dos benefícios, mas eu, Cláudia, sempre digo o quê? A gente precisa entrar numa relação íntima, a gente precisa entrar numa relação sexual e, ao final desse ciclo, eu preciso ter satisfação física e emocional. É isso. Eu tenho que sair de uma relação sexual dizendo, nossa, foi bom, que gostoso que foi, porque tem muitas relações que a gente faz, inclusive mente aquela mulher que fala que goza em todas as relações, porque não é assim que nós funcionamos, né? Nem os homens muitas vezes funcionam assim. Então tem muita gente que fala, porque eu gozo sempre, as amigas adoram contar histórias e tal. Eu digo, será que é assim mesmo? Né? Então o que a gente precisa ter em mente é, eu preciso sair de uma relação íntima satisfeita, que aquilo me cause uma sensação física de prazer, que não necessariamente precisa ser esse tal de orgasmo, não é? E eu tenho que ter essa proximidade, tem que ter sido uma relação em que foi boa para mim. Houve uma conexão emocional. Isso é a parte mais importante. O orgasmo, ele é um aprendizado. Orgasmo, por exemplo, por pesquisa, as mulheres mais jovens têm mais dificuldade em ter orgasmo, porque quase sempre está associado a menos conhecimento do próprio corpo. Já quanto mais idade a gente tem, a gente é aquilo, a gente vai passando por fases em que eu quero me descobrir enquanto mulher, eu quero me tocar, a gente vai quebrando muitos tabus, eu quero ter um ótimo brinquedo sexual, eu quero poder me masturbar sozinha, eu quero poder ter prazer na vida sozinha. Então, a gente vai se permitindo sair de uma caixinha em que, por exemplo, na minha experiência pessoal foi assim, sair de um relacionamento, agora eu estou sozinha, deixa eu descobrir. Deixa eu aprender com o meu corpo hoje com 30, o que com 20 anos eu não sabia. E eu já estava casada nessa idade. Né? Então, a gente se permite viver experiências diferentes. Então, orgasmo não é necessário, não é obrigatório, não deveria ser obrigatório para ninguém, e é um aprendizado. E aí a gente só relaxa, literalmente aquele relaxa e aproveita. E aí, você falou uma coisa muito importante, que o autoconhecimento é que vai dando a oportunidade da gente sentir prazer. E tem aquilo que a mídia mostra, o cinema mostra, e a realidade. Eu lembro quando surgiu 50 Tons de Cinza, que a gente falava assim, nossa, mas que mulher incrível que conseguiu ter esse orgasmo incrível na primeira vez que ela teve uma experiência sexual. E esses tabus já vão consumindo a gente de dúvidas e de obrigações e de pressões, não? Exato, exatamente. Filme, não é? Os livros ainda eróticos, né? Como você trouxe dos 50 Tons de Cinza, eu falava, gente, que mulher é essa? Que o cara dá uma chicoteada ali e a mulher já tá gozando. Então, assim, é muito fora da realidade. Por isso que é tão necessário, Sara, quando alguém traz esse tema, porque é de uma responsabilidade social, isso que a gente está abordando hoje, enorme. Porque a gente precisa desconstruir esse mito desse sexo, dessa facilidade em ter prazer. Por exemplo, olha só que interessante, é um dado que muito pouca gente sabe. Os homens sabem menos ainda. Eles acham que sabem, mas não sabem. 23% das mulheres conseguem ter orgasmo com penetração. Porém, na pornografia, o que mostra é as mulheres tendo muito prazer com aquele cara metendo, meia hora metendo naquela mulher que a gente diz, pelo amor de Deus, o que é isso?
né? Isso é muito ruim, isso já está perdendo lubrificação, isso daí já está deixando seco, isso daí já está machucando. Então, o homem que aprende muito pela pornografia, ele entende que o prazer da mulher, que esse orgasmo vai vir através da penetração. Mas o que as pesquisas nos mostram é exatamente o contrário disso. Não é que é muito mais fácil quando esse estímulo vem muito mais externo do que interno. Quando o toque é muito mais sensível e sutil do que, sei lá, início de relacionamento, né? Na época da geração Tinder, pode até ser essa energia sexual, mas em relacionamento estável e duradouro, a longo prazo, não é essa máquina sexual, não é aquela performance toda. Então, a mídia nos mostra dessa forma. E nós deveríamos ter um filtro para dizer, tá, isso daí é a mídia, né? Mas como é que funciona na realidade? E como tem muito pouco tempo que a gente tem aprendido a dialogar sobre sexualidade, né? Por exemplo, eu realizo por mês 5 a 6 palestras por mês sobre essas temáticas. Mas isso já tem algum tempo já. Mas é muito novo ainda para muitas gerações, né? Eu já faço isso há muito tempo. Tem mulheres que elas falam, ai, Cláudia, agora que eu tive coragem de participar de uma palestra presencial, porque eu achava, imagina as pessoas que vão me ver aqui, não é? Então, a gente precisa o tempo inteiro entrar com essa educação em sexualidade que nós nunca tivemos. Não é? A gente, sei lá, na escola é biologia XY, como é que faz os filhinhos. Então, aquele sexo muito procriativo. E eu sempre falo que existe o sexo procriativo e existe o sexo recreativo. O procriativo até os animais fazem. Não precisa ter muita inteligência, porque instintivamente acontece. Agora, esse sexo que gera prazer, esse sexo é aprendido tanto quanto o orgasmo. Olha que loucura, tudo é aprendizado em sexualidade. E aí, o orgasmo não é tudo igual, né? Não é sempre igual, não é sempre o mesmo sentimento, e existem tipos diferentes de orgasmo. Existe. Então, é outra coisa que eu, enquanto educadora, digo, ai, gente, que besteira. Tipo, gozou, tá ótimo. De que forma vai acontecer? Porque senão, novamente, Sara, para mim, isso pode ser muito particular meu, me parece mais uma posição de que, tá, então o orgasmo vaginal eu já tive, o orgasmo anal eu já tive, e falta o orgasmo através da estimulação do seio. Esse orgasmo eu não tive ainda. Então, parece que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Para quê? Né? Já tem pesquisa que fala em 12 tipos de orgasmo. Eu digo, gente, sei lá, explora o corpo num todo, inclusive saindo do genital, não é para não ficar tão genitalizado esse sexo, e explore pontos de prazer no teu corpo. Porque às vezes o que funciona para uma não vai funcionar para outra. E se a gente tiver isso na mente, aquela... Por exemplo, tem gente que fala, a gente ficou transando a noite inteira, ou então sexo tântrico, né? Que quando a gente fala em sexo tântrico, tem pessoas que falam, olha, a gente ficou 2 dias transando, a gente ficou fazendo sexo tântrico durante 2 dias. E para quem não entende do sexo tântrico, gente, o sexo tântrico não é esse sexo penetrativo como o nosso. Não é que alguém fica 2 dias ali, como diz o outro, metendo sem parar e fica naquele vucu-vucu o tempo inteiro. Não é isso. É você saber explorar o corpo e em algum momento, possivelmente lá no final do segundo dia, ter alguma interação mais penetrativa, mais esse movimento que a gente conhece mais sobre o sexo. Né? Então, existem sim várias formas de se chegar ao orgasmo. O importante é só explorar o corpo e não querer cumprir com checklist, sabe? Esse orgasmo eu já tive, esse aqui eu já tive, esse daqui também eu tive. E por que que a masturbação feminina é um tabu tão grande? Porque homem, já entrou na puberdade, né? Tinha uma época até que os pais já queriam levar para ter a primeira experiência sexual, né? Sim, exato. E a mulher não, a mulher ela tem que ser recatada, né, do lar, né? E essa questão da masturbação feminina tem um tabu muito grande de se descobrir, de tocar o corpo, de fazer, né? Por que a nossa sociedade tem esse tabu tão forte? Então, eu tenho para mim
que eles sabiam o quanto poder que essa masturbação, esse ato de você se amar. Eu falo muito sobre amor próprio, né? Eu digo, gente, masturbação nada mais é do que amar a si mesma. Então, imagina que lindo seria uma mulher, antes de permitir que alguém a tocasse sexualmente, que ela tivesse tido esse contato, que ela tivesse essa intimidade. Né? Eu pude trabalhar isso na relação com a minha filha, por exemplo. Né? Porque eu acho que quando nós adultos a gente tem esse entendimento, a gente precisa passar isso para as outras gerações. Não é? Então, com a minha filha, eu já falei, filha, antes que alguém toque teu corpo de uma forma tão íntima, tenha você esse toque, conheça os pontos que te dão prazer, conheça o que é bacana e o que não é. Nós que já viemos de uma geração em que já tinha muita repressão em sexualidade, a gente não pôde aproveitar uma liberdade de tocar o próprio corpo. E isso acontece até hoje. Não é? Muitos meninos, eles são estimulados. Olha aí, meu garoto, quando o menino já começa a tocar o pênis, às vezes até o pai amplia essa sensação. Né? Aí, meu garoto, esse menino aí vai dar muito bom. Não é? Esse daí, ou então tinha aquela frase, segure suas cabras que meu bode está solto. Então, eu tenho para mim que a sociedade, ela sabia o quanto de poder que dá quando uma mulher se conhece intimamente. Porque realmente sexualidade, ela tem uma força de energia muito grande. Energia de criar, energia de que a gente expande para o trabalho, que a gente expande para a família, que a gente coloca na sociedade enquanto seres que criamos também. Então, nós não tivemos essa mesma oportunidade dos homens. Para os homens, tudo ok, porque para o homem sempre era considerado quanto mais ele soubesse, melhor, quanto mais experiência ele tinha, melhor, quanto mais, sei lá, o homem, tudo quanto mais, melhor. E para a mulher, quanto menos, melhor. E bem como você trouxe essa questão de tabu, faz com que hoje a gente encontre muitos casais num consultório de terapia sexual buscando equilibrar isso, porque muitas vezes, socialmente, o homem até procura, ainda hoje, tem jovens que ainda procuram essa mulher que tem pouca experiência, que, eu não quero uma mulher que já teve muitas experiências sexuais e tal, eu quero uma mulher que, sei lá, 1 ou 2, mas mais do que isso também já é demais. Mas, na verdade, esse homem só revela uma insegurança dele próprio, porque vai que essa mulher tenha mais experiência e perceba o quanto que esse cara é ruim. Talvez seja esse o medo desse homem. Mas a gente encontra isso. E essas pessoas, elas se casam. Então, esse homem que teve muitas experiências sexuais, se casa com essa mulher que quase não teve experiência sexual. Dá pouco tempo, esse homem começa a querer aquela experiência sexual que ele já viveu, que é outra emoção, que é outra pegada, que tem fantasia, que tem fetiche, que tem práticas sexuais mais ousadas. E aí ele começa, e às vezes vem isso para o consultório, né? E às vezes eu faço esse homem a refletir, eu digo, tá, mas me fala um pouquinho como que ela era antes de vocês casarem. O sexo já era quente, já tinha esse repertório ou não? Não, Cláudia, ela sempre foi mais tranquila, ela teve só mais né, teve uma experiência anterior à minha, a família dela é muito, muito religiosa. E eu digo, e você acha que assim essa mulher muda agora? Assim você consegue transformar essa mulher recatada, que teve uma educação repressora, que teve a questão da religião, que também reprimia, mas era mulher perfeita para casar e ser mãe dos filhos, mas agora você quer que ela apareça com fantasia, que ela faça, realize teus fetiches, que ela faça práticas sexuais mais ousadas. Então, tudo é um aprendizado. Só que quanto antes a gente tem liberdade com o nosso próprio corpo para despertar esse desejo, muito melhor. Tem uma coisa, às vezes essa mulher até quer externar essas fantasias, ela até quer ser esse vulcão ou essa mulher prodigiosa que o marido espera, mas ela não pode, porque ele recriminava as mulheres à volta dela que eram assim. E aí, como que ela se liberta dessa armadura para poder satisfazer a si mesmo, né? Não é nem a satisfazer o outro, porque ele tem essa mulher, mas ele falou para ela que ela não podia ser isso. Sim. Olha, na minha prática, eu tenho visto muito assim.
essa mulher, ela supera na terapia, né, que o casal pode entrar em terapia, e aí a minha base é da educação, eu não tenho a base da psicologia, então, por exemplo, nesses casos, eu faço muito encaminhamento para a área da psicologia, né, para que esse casal consiga trabalhar, seja uma demanda individual ou do casal mesmo, porque ou esse casal vai trabalhar na terapia, ou essa mulher vai se libertar quando às vezes a relação já acabou. Passa por um processo de divórcio, e aí ela diz, agora eu estou livre, agora deixa eu experimentar, agora eu já tenho mais idade, agora eu já não tenho tão pouca experiência como antes, agora eu já tenho uma experiência de vida do que eu gosto, do que eu não gosto, o que me realiza, o que não me realiza, aonde eu me permito entrar e aonde eu não me permito mais entrar. Então aí existe uma expansão, tanto de consciência mental quanto física, que ela diz, não, agora deixa eu me curtir. E aí essa mulher quer começar a se curtir, só que ela aprendeu que ela não pode. Então, quais são as dicas que você daria para uma mulher que está nesse momento buscando o autodescobrimento, né, o seu autoconhecimento? É, como que ela começa? Quais seriam os primeiros passos? O que que ela pode fazer? Porque tem uma sutileza aí, porque ela tem um cérebro que está dominando e está falando: não, isso é errado, isso é Sim. pecado, você não pode, é feio, a sociedade vai te recriminar. Exato. Bom, se ela tiver possibilidade de fazer um processo de educação em sexualidade, ótimo, né? Buscar uma sexóloga, buscar algum profissional dessa área para que possa encaminhá-la, porque às vezes é mais fácil quando a gente consegue dialogar, quando existe uma troca terapêutica, né? Em que alguém consegue ir trabalhando um pouco com esses pensamentos, esses medos, esses tabus que existem naquela mente. Porém, o aprendizado é a base, né, que pode vir através de um profissional dessa área da sexualidade, ou ela mesma pode também buscar essas informações. Né? Eu mesma, por exemplo, tenho um curso muito completo hoje, um curso online, que pega essa mulher desde o início, que pega o espelhinho, coloca na frente do corpo, porque a gente começa pelo básico. Mas é interessante, Sara, porque tem mulheres que elas não conseguem esse básico, porque o básico não é fácil para todas. Tem mulheres que elas não conseguem colocar um espelho para olhar para a própria genital. Porque ela diz, ai, mas que coisa estranha, que coisa feia. Por quê? Porque já tem muita coisa que vem de muito tempo. E às vezes até da relação anterior dessa parceira, dessa mulher também. Não é nessa parceria que ela está envolvida, seja casada ou só namorando, enfim, porque é muito comum a gente observar mulheres em relações não saudáveis, em que essa parceria colocava essa mulher, rebaixava essa mulher, porque você não é bonita, você não é atraente, você não vai conseguir ninguém, porque você é frígida, né? Que é um termo que hoje a gente não usa, mas antigamente era muito usado, né? Você tem algum problema, então assim, parece que todo o problema estava na mulher. E às vezes ela sai de um relacionamento achando que todo o problema é ela, e na verdade ele diz assim: ixi, começa só a estudar um pouquinho de leve, vai respeitando o teu próprio tempo para observar. Porque às vezes o problema não está em nós mulheres, é toda essa construção à nossa volta que nos reprimia. Mas hoje, Sara, tu me pediu uma dica e eu vou indicar. Tem duas séries na Netflix que elas são incríveis. E, na verdade, funciona assim, né? Você assiste essas duas e a Netflix já começa a te sugerir outras temáticas, né? Que envolvem sexualidade. Uma série se chama Goop, G-O-O-P. Goop, Muito Além do Prazer. E essa Goop tem uma série anterior que era Goop... E nesse Goop tem 5 episódios, se eu não me engano, tem um episódio que é O Prazer é Nosso. E é uma médica, a Beth Dodson, que até faleceu tem muito pouco tempo, que ela era considerada a vovó da masturbação, e ela fala nesse episódio do Goop o quanto que a gente tem de dificuldade de tocar o próprio corpo. Então, ela tem uma modelo ali, porque como ali é um experimento social, ela pega uma mulher, ela deita essa mulher, ela coloca um espelho, ela vai ensinando essa mulher a reconhecer o próprio corpo. Então, é um trabalho lindo e é bom para que nós possamos ver essa sexualidade de uma forma natural, que sai daquele perfil da pornografia, que a gente não consegue ter muita conexão e identificação com aquilo, mas esse trabalho que é realizado pela Beth Dodson, a gente consegue ver, gente, olha só, não é só eu.
Porque a mulher também tem muito disso, né? Parece que eu tenho problema, todas as minhas amigas não têm, eu é que tenho esse problema. Então, muitas vezes é essa fala, né, Cláudia, eu tenho um problema. E quando você vai explicar sobre a resposta sexual humana, sobre o nosso ciclo hormonal, aí essa mulher entende, meu Deus, Cláudia, mas é assim, então, quando a gente traz pesquisas científicas, nossa, mas é assim, então, eu digo, é assim. Não, mas então tá tudo certo comigo. É lógico que tá tudo certo contigo. É a ausência de conhecimento que faz a gente achar que não está certo. Né? Mas então, a dica é tentar buscar esses conhecimentos. Então, o Goop é uma série na Netflix fantástica e com uma base bem científica. E uma outra série da Netflix é Fundamentos do Prazer, que também vai lá do básico até o mais avançado, e sempre trazendo muita ciência, sempre de uma forma muito natural. Então, até aquela mulher que fica mais constrangida em ver essa temática, ela se sente confortável, porque o ambiente é muito acolhedor, a série ela é muito acolhedora. Quando você falou, a mulher acha que é só com ela, as amigas não têm esse problema, é por isso que eu quis criar o SV Talks, porque eu quero trazer todas essas coisas que ficam escondidas debaixo do tapete, que a gente não fala, e Sim. aí, quando a gente traz isso à tona, as mulheres começam a se identificar e falar, poxa, então não é só comigo. Ela ali, e isso veio para mim muito quando surgiu o caso da Ana Hickman, poxa, um mulherão, uma mulher linda, maravilhosa, vai lá e apanha do marido, né? Se ela, linda, bonita, estabelecida, apanhou do marido, se eu aqui apanhando do marido, tenho que tomar uma atitude também. Né? Eu também tenho que me libertar disso. E a mesma coisa com relação ao prazer, até porque a masturbação é uma coisa que a gente sabia fazer quando era criança. Por que, que eu recebi tanto não quando era criança? Isso não pode, isso é feio. E aí os meninos e as meninas se masturbavam, se tocavam, se acariciavam e sabiam sentir prazer, né? Você tem uma idade ali na infância que você aprende a sentir prazer acariciando os seus órgãos genitais. Só que não pode, não dá, e assim sucessivamente. Mas aí. Sim. Deixa eu só complementar um pouquinho, Sara, porque o que difere funciona assim. Na criança, que eles têm esse toque, porque isso dá prazer, gente, é o nosso corpo. Né? Eu sempre falo muito isso para os pais, ou então nas escolas, eu digo, todo mundo, se eu apontar isso daqui e falar que nome eu dou para isso daqui? Ah, mão, então tá. E lá embaixo, que nome que eu dou para minha genital? Porque daí é pepeca, passarinha, né, piu-piu. Então aí parece que o nome já não é pênis, já não é vulva, já não é vagina. Porque, ai, Cláudia, mas que feio que é falar assim. Ai, como é que eu vou falar assim para minha filha? Mas não é vulva, não é vagina, então é assim que a gente fala. A gente não vai dizer passarinha, porque passarinha tá voando, como é que, né, fica desconexo. Mas o que é mais importante entender é que a criança ela não tem a mente erotizada. Então, quando a gente fala que às vezes choca muito o adulto, que a criança se masturba, na verdade a criança se toca porque ela vê prazer naquilo, mas ela não tem a mente erotizada visualizando sexo, ao menos não deveria, não é? Visualizando sexo, visualizando uma cena. Ela não tem isso, ela simplesmente faz pelo autoconhecimento. Porque se eu acariciar o meu pescoço aqui, isso aqui pode me dar um arrepio. E se eu tocar lá embaixo, também pode promover um arrepio. E a criança, como ela não tem essa repressão social ainda, ela se toca, ela vai sendo repreendida pelos pais, pelos cuidadores. Né? Tira a mão daí, que feio. Então ela vai entendendo que parece que naquilo dali eu não toco. E olha como isso nos atrapalha quando a gente se torna adulta mesmo, em que a gente, às vezes, tem mulheres que não gostam de receber carícia, né? Por exemplo, não gostam de receber o oral, não gostam de fazer um oral. Por quê? Porque tem toda uma repressão de que ali é sujo, de que ali ninguém mexe, ali ninguém deve tocar. Né? Então, só para fazer essa complementação mesmo, que a criança ela se toca sim, de uma forma muito natural, e a repressão vem a partir desse toque, né? Muito bem. E aí eu te pergunto, qual a idade ideal para a gente começar a se tocar
a se autoconhecer de uma forma erótica? Então, bom, sempre é muito difícil dar um número, né? Porque, por exemplo, hoje tem meninas que com 12, 13, 14 anos já estão tendo relações sexuais. Então, para algumas pessoas, isso pode, gente, mas como assim 12 anos é uma criança? 12 anos é uma criança. Não deveria. Inclusive, é crime no nosso país que uma menina abaixo de 14 anos, né, ou um menino tivesse envolvido em alguma experiência sexual. Mas a gente sabe que na prática, ixi, tem menina com 14 que já está engravidando, com muito menos, né? Então, se a gente parar para pensar que antes de alguém tocar o nosso corpo, a gente deveria se conhecer, eu não diria que tem uma idade, porque se fosse talvez para dizer uma idade numa questão moral e social, a partir dos 18. Mas, gente, essa não é a prática que a gente encontra na sala de aula, não é a prática que a gente encontra na sociedade, não é a prática que eu encontro numa favela, onde ficam aquelas crianças dormindo tudo junto com pai e mãe no mesmo quarto. Então, o ambiente que aquela criança vive erotiza mais ou menos. Não é? Por exemplo, eu moro no Sul, então eu sempre trago muito esse exemplo. Se pegar uma criança aqui de uma boa escola, uma criança que tem 12, 13 anos, a realidade dessa criança, o ambiente que essa criança vive, é muito diferente de uma criança de 12, 13 anos que está lá no morro no Rio de Janeiro, escutando funk todo dia, andando na rua todo dia, com um shortinho, com um topzinho. Então, esse ambiente que a criança vive vai definir o quanto que ela vai antecipar ou não a própria relação sexual. Mas eu, enquanto educadora, eu parto do princípio que antes de se relacionar com um terceiro, deveríamos todas ou todos nos relacionarmos com a gente mesmo. Então, se eu tenho esse pensamento, e o que já tem pesquisas que provam, né, Sara, porque é interessante sempre tentar se basear muito na pesquisa. Quanto mais informação em sexualidade uma criança e um adolescente tem, mais tarde essa criança e esse adolescente iniciam atividade sexual. Por quê? Porque ela fala sobre isso com a família, ela conversa sobre com a mãe, com o pai. Então, assim, tipo, para que eu vou me preocupar com isso? Não é? Por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma outra educadora em sexualidade também, ela tem um filho de 14, e aí ela disse para mim, Cláudia, meu filho diz assim, mãe, eu nem beijei na boca ainda, mãe, eu só tenho 14 anos. Então, olha que lindo que é isso, porque é um menino que ele teve educação em sexualidade, para que ele tem que estar cumprindo uma função social de que você ainda é bebê, né, o boca virgem, entendeu? Boca virgem de língua, que tudo isso é muito da geração da meninada, né? Então, assim, ele tá tranquilo com ele não tem essa preocupação de ter que cumprir, de sair beijando para dizer que eu já tenho, que eu beijo. Se os outros quiserem beijar, eles que beijem, mas mãe, eu só tenho 14 anos. Né? E eu vivi isso também com os meus filhos, que a gente conversava muito sobre isso, né? A gente falava muito abertamente sobre sexo. Minha filha trazia várias histórias da escola e eu falava, Laura, o problema nunca está na idade, né? Eu lembro quando ela me trouxe uma vez, mãe, você acredita que a fulana tem 14 anos e já tem relação sexual? E eu falava, mas Laura, será que é a idade o problema? Ou será que o problema é ela com 14 anos não saber se prevenir de uma doença, de uma gravidez indesejada? Não é? Será que não é esse o problema? Ou talvez ela própria não conhece o próprio corpo? Então eu digo assim, não existe idade nem para você se conhecer, porque o erotismo ela vem do que a criança consome. Se a criança não consome até os 14, 15, 18, ela não vai ter mente erotizada. Mas se a criança com 6, 7 anos já consome, porque às vezes tem pais que colocam um menino para assistir pornografia para garantir de que aquele menino vai gostar de mulher e não vai gostar de homem, né? Que é uma violência isso contra a criança, mas tem muitos pais que fazem isso. Hoje em dia os pais não estão pegando aquele adolescente de 15, 16 e levando para um prostíbulo para ter experiência com a puta lá. Né? Hoje em dia, os pais pegam a pornografia e colocam essa criança para acessar, para garantir de que aquele menino não vá se desvirtuar no meio do caminho, o que também é uma grande violência. Então, não existe uma idade ideal, existe o que essa criança, o que essa adolescente vive no contexto social dela.
E aí, falando disso, como ficam essas, porque tem também a questão de se colocar no respeito, né. E essa a os adolescentes hoje, eles estão numa fase de experimentação muito grande, né. Eles não têm uma sexualidade específica, eles têm uma mente que, para a gente, né, na nossa geração, isso é muito distante, porque eles gostam da pessoa, né, eles não gostam do sexo, né. Mas como aprender a ter relações hetero, homo ou aqueles ou multi, né, porque tem muitos também que entram em relações, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas colocando aí um espaço de respeito ao próprio corpo. Então, isso só se consegue com educação em sexualidade. Isso só se consegue fazendo com que aquele adolescente, aquela criança vá entendendo do quanto que aquele corpo merece respeito, né? Do quanto que ele precisa entender para respeitar o próprio corpo e o corpo do outro, e entender também da individualidade que vai ser diferente, né? Hoje, realmente, nas escolas, essa questão de gênero é algo que deixa os professores de cabelo em pé, porque é uma geração que é bem como você trouxe, assim, eles não, pouco importa o que tem no meio das pernas, eu gosto daquela pessoa e pronto, né? Então, isso abre um leque de possibilidades infinitas. E lógico que os pais não sabem lidar com isso, os professores não sabem lidar com isso, a sociedade ainda está aprendendo a lidar com isso, né? O importante é que é assim. Bom, primeiro para tranquilizar quem é pai, mãe, vô e vó, não é? Porque essa questão de gênero, independente do exemplo que eles têm em casa, por exemplo, eu já conheço famílias que são 2 homens que adotaram 3 filhos e 2 filhos não são gays. Mas os pais são gays e eles brincavam ainda, né? Um deles até foi meu professor na especialização. Um deles brincava e falava: eu não sei onde a gente errou. 2 não são gays, né? Porque os pais são gays. Então você vê, eles têm o exemplo dentro de casa. Eles têm 2 pais e eles foram gostar de menina. Então, não é o exemplo, assim como não vai ser a cena do beijo na TV que vai atravessar toda uma educação em sexualidade que os meus filhos poderiam ter em casa, e aquele beijo da TV que definiu o meu filho que agora é gay ou lésbica ou qualquer outra coisa. Né? Então, o que eu acho que é sempre mais importante é trabalhar essa questão do respeito. Respeitar o próprio corpo, não precisar estar em caixa nenhuma, não é? Vivi isso também com a minha filha. Ai, mãe, eu acho que eu sou. Nunca nem tinha beijado. Mãe, acho que eu sou lésbica. Mãe, eu acho que eu sou pan. Mãe, eu acho que eu sou não sei o que. Ela vinha com os termos que eu que estudava sexualidade nem tinha escutado ainda. E ela já tinha escutado. E aí eu falava, filha, não te permite entrar em caixa nenhuma. Cresce, vai descobrindo sobre o seu próprio corpo, vai aprendendo a se respeitar. Só cresce, vai, porque senão a gente entra. Que desespero escutar a filha de 13, 14 anos falando que é lésbica. Ela nem sabe direito que ela é ainda. Ela está em construção. Quanto mais a gente rebate, parece que mais elas. Quanto mais a gente rebate, mais parece que elas se fortalecem num discurso que não tem porquê. Não é? E por que você foi lá naquele horário? Por que você aceitou determinado convite? Então, a família, às vezes, joga contra a educação em sexualidade. Então, nós precisamos aprender. Eu sei que nós, enquanto adultos, nós precisamos nos educarmos para ontem, porque a geração está vindo e a gente não está conseguindo lidar com isso. Então, nós somos falhos, a gente precisa entender que, tá, deixa eu buscar sobre a minha sexualidade, deixa eu aprender. Porque todo pai e toda mãe que lida bem com a própria sexualidade conversa melhor sobre sexualidade com os filhos. Cláudia, agora que a gente já falou da adolescência, da infância, dos filhos, estamos nós duas aqui. E o sexo na terceira idade? Porque essa terceira idade está vivendo muito. Sim. Que coisa boa, né? Então, esse é o lindo de eu trabalhar com sexualidade, porque eu já começo a desmistificar a sexualidade na infância, na adolescência, na vida adulta,
porque eu quero que quando... Eu tenho 47, mas cabelos brancos eu tenho desde os 18, tá? Tem uns 2 anos que eu assumi eles e estão assim. Mas eu espero, na velhice mesmo, que a gente possa viver muito mais aberta essa parte da sexualidade. Porque a gente continua tendo desejo, a gente continua querendo ter intimidade. Muitas são as mulheres que desejam manter-se sexualmente ativa, com penetração e tudo. É lógico que a gente vai adaptar, a gente não vai fazer as mesmas piruetas da adolescência, a gente não vai conseguir fazer aquelas pernas alongadas lá para o céu. A gente vai se adaptando, porque o nosso corpo vai envelhecendo e a gente vai adaptando. Mas a interação, a intimidade, a penetração, o desejo, isso tudo pode continuar. E muitas vezes, para muitas mulheres, principalmente, às vezes nessa fase da terceira idade, elas encontram ainda mais liberdade. Ou porque já não tem mais filho em casa, não se preocupa mais com essa estrutura familiar, ou porque às vezes, sei lá, por obra do destino, às vezes ela se encontra já viúva e ela precisa recomeçar, então ela começa a ter contato com outras pessoas e ela vai ampliando ainda mais essa própria sexualidade, né? E outra, a gente está viajando, a gente está passeando, a gente encontra prazer de várias outras formas. Né? Essa intimidade, essa parte do sexo, dessa parte mais penetrativa, é uma das formas de se ter prazer. Mas, às vezes, pode, com 80, 90 anos, dormir de conchinha ser uma delícia. Ou poder aproveitar num momento de ereção do parceiro com muito mais idade, aproveitar para ter uma intimidade maior. Né? O importante é a gente conseguir se manter saudável. E para nós, mulheres, manter algo que possa ir penetrando o nosso canal vaginal é uma questão de saúde sexual. Por que eu falo isso, Sara? Porque eu conheço muitas mulheres que não tiveram boas experiências com o parceiro, né? Muitas vezes até questão de violência, transavam quando o parceiro queria, elas não tinham desejo, o parceiro estava sempre incomodando, elas acabavam dando. A gente sabe que, por exemplo, por pesquisa novamente, o estupro marital é o maior percentual de estupro. A gente acha estupro uma coisa absurda, mas imagina o estupro marital, que é o estupro praticado dentro de um casamento, que ocorre quando? Quando a mulher não quer e o cara fica insistindo. Meu, mas também que saco, porque eu já estou pedindo, sabe quando já começa a dar briga e aquela mulher para dar uma acalmada nos ânimos, ela cede o sexo? Gente, esse ceder o sexo é uma violência, porque ela não quer. Ela está fazendo aquele ato porque o cara está enchendo o saco. Porque ela tem medo de perder essa parceria, ela tem medo de, sabe, que esse homem abandone por várias questões, mas isso é uma questão de violência sexual. E eu sempre falo muito para essas mulheres, que às vezes eu já sei que elas estão sem parceria, que eu digo, tenta manter, nem que seja um brinquedo, não é? Que não precisa ser um brinquedo grande, nada disso, mas algo pequeno, até porque o nosso canal vaginal tem 9 centímetros. Então, qualquer brinquedinho de 9 centímetros, tu consegue manter canal vaginal saudável. Porque quando a gente vai num ginecologista, que entra um espectro para tirar material para mandar para o laboratório, para a gente fazer o exame, Papa Nicolau, enfim, precisa entrar alguma coisa. E se a gente vai entrando na terceira idade, menopausa, e não tem penetração, seja com brinquedo, que pode ser super assertivo para isso, ou com a própria parceria, a gente começa a ter uma atrofia vaginal. Então, às vezes, tem mulheres que vão para o ginecologista e elas vão fazer exame e elas morrem de dor, porque ela já está há 1 ano sem ter penetração, há 2 anos sem ter penetração. Então, o que eu falo é, mesmo que a gente não tenha parceiro, a gente pode ter um brinquedo que vai penetrar o nosso corpo só para a gente manter saudável. Porque a gente precisa ver questões de câncer de colo do útero, né? Enfim, várias outras infecções vaginais que a gente pode ter, que a gente precisa que alguém dê uma olhada ali dentro. E se esse canal está atrofiado, a gente acaba inibindo. Tem mulheres que não conseguem fazer mais exame ginecológico por conta disso. Fora a questão de manter o assoalho pélvico trabalhando, né? Até por causa da retenção urinária, senão começa a ter perda urinária. Exato. Nós estamos chegando aqui no fim da nossa conversa e acho que a gente abordou muita coisa, né? Papo delicioso aqui. Acho que quem está ouvindo essa conversa hoje aprendeu bastante.
Mas eu queria te deixar um pedacinho aí para você fazer considerações finais, trazer algum tema mais quente que eu não soube pesquisar aqui por você. Imagina, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar para nossa sexualidade funcionar bem, Sara. Né, quem estuda sexualidade sabe, a gente fala de dois grandes Fs da sexualidade, que um é fantasia e o outro é fricção. Então, se eu quero, eu mulher, o homem já sabe disso desde sempre, porque a gente já falou aqui. Né? O menininho com 12, 13 anos, ele já enxerga a professorinha e já vai para casa, já se toca várias vezes durante o dia, enfim. Para nós mulheres, a gente precisa aprender a erotizar a mente e tocar o próprio corpo, porque é isso que gera energia sexual. É isso que faz com que a gente saia de um desejo que não tem desejo, né? Às vezes, em relação estável, a gente não tem mais aquele desejo espontâneo, aquele desejo do início da relação, porque o nosso desejo muda. Então, se a mulher que está nos escutando, meu Deus, eu ando tão sem vontade, eu ando cansada, nossa, Cláudia, eu viveria sem sexo. Tá, você e eu. Porque é assim que funciona. Para quem está em relação estável e duradoura, que não é novidade, é assim que funciona. Só que o desejo, ele deixa de ser espontâneo para ser responsivo. Ou seja, ele responde a algum estímulo. Então, eu posso estar numa relação longa, né, numa relação duradoura, e eu posso, a qualquer momento, procurar desejo no meu próprio corpo, desde que eu erotize minha mente e toque meu próprio corpo. Então, o nosso desejo é nossa responsabilidade. O nosso prazer é nossa responsabilidade. Todo mundo falou pra gente que ia vir aquele, ou o Christian Grey, ou o Príncipe no Cavalo Branco. Mentiram descaradamente. Então, se você, mulher, quer ter mais desejo, vai trabalhar mais pensamento erótico aqui, conto erótico, leitura erótica, um filme que tem uma pegada sensual maior, né? Também tem aí na Netflix alguns temas ótimos, é só dar uma pesquisada lá no Google, vai lá e coloca filmes picantes na Netflix, pronto, já vai aparecer um leque de filmes lá, e tocar o próprio corpo. E esse aprendizado em sexualidade, que todas nós possamos entender que eu tenho um aprendizado até hoje, mas talvez daqui a 5 dias, talvez a 5 anos, eu tenha outros aprendizados. Talvez o que hoje me deixa muito satisfeita sexualmente pode não ser o estímulo que vai me deixar muito satisfeita sexualmente daqui 5 anos. E eu preciso aprender o que o meu corpo fala para mim mesma, e eu preciso comunicar para o meu parceiro que aquilo que eu fazia antes e me dava muito prazer, hoje já não está tão legal. Aquela posição que eu gostava antes, hoje já não está tão legal. Então, quando a gente começa a trabalhar essa temática da sexualidade dentro de nós mesmas, a gente consegue ampliar isso. A gente amplia para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas sobrinhas, para os nossos sobrinhos, porque a gente também precisa educar essa nova geração de homem que está chegando aí. Né? Então, a gente vai ampliando e a gente vai tendo essa consciência de que, puxa vida, isso que eu aprendi, eu tenho que falar para os outros. E às vezes, entre as amigas, ter aquele momento, eu tenho, por exemplo, com algumas amigas que eu digo, vamos fazer uma sessão cinema aqui em casa, vamos escolher um filme e a gente vê esse filme e a gente conversa sobre esse filme depois. O que chamou a atenção, a posição da postura daquela mulher, quando o homem teve aquela ação, o que elas acharam, enfim, pegar um filme que traga um pouco dessa temática, porque assim a gente também consegue colaborar com outras mulheres que estão ao nosso redor e que às vezes têm a mesma dificuldade que a gente tem, só que a gente não sabia. Também tem uma outra coisa, né, Cláudia, que a gente não se toca, esse negócio do home office, né? Ficar em casa vestida de qualquer jeito, né, com qualquer roupa, sem se cuidar. Eu hoje falei para uma amiga assim, falei, olha, um batonzinho faz bem, né? E às vezes, nesse calorão de final de semana, né, até ficar de calcinha e sutiã, mas é calcinha e sutiã bonitinho, não é para ficar aí de calcinha furada, sutiã que não combina com a calcinha, porque se a gente não traz um erotismo para o próprio corpo, como que você vai erotizar a relação? Exato. É que a gente sempre foi ensinada a fazer para o outro. É muito louco pensar nisso.
Nunca ninguém falou, olha, essa lingerie aqui é para ti, é para que você se sinta bonita. Não é para saber se o cara vai gostar ou não, até porque muitos deles nem olham, né? Às vezes a gente paga caro porque tem uns Swarovski lá, um cristalzinho lá, e a parceria nem olha para isso. Mas isso é para nós. A gente não aprendeu, nós mulheres, a gente precisa parar de fazer o que as nossas avós faziam, que é sempre para o outro, é para os filhos, é para os fulanos, é para o vizinho, entendeu? A mulher está sempre disponível para ajudar todo mundo, mas ela esquece dela própria. Por isso que a gente não se toca de uma lingerie bonita quando eu estou sozinha. Até tem mulheres hoje que fazem isso, né? Não são todas que não fazem. Mas quase sempre, por exemplo, da minha estrutura familiar era isso. O faqueiro era para visita. Aquele jogo de louça era para visita. Os de casa comem com o velho, comem com o que está faltando, não, o que está lascado lá, um copo trincado. Entende? Então, a gente precisa, enquanto sociedade, evoluir para dizer assim: não, espera, eu quero melhor para mim, eu quero melhor para os meus. Eu tenho esse faqueiro lindo, é esse que eu quero usar no meu dia a dia, porque é o que eu mereço. Eu quero sim estar com uma lingerie bonita, porque é o que eu mereço. Eu quero me vestir bem porque é o que eu mereço. Então é muito doido a gente pensar que quando a gente vai para a porta para fora, que é externo, que é para os outros, a gente quer estar muito bem apresentada, mas para os nossos, qualquer coisa tá bom. Né? E para a relação conjugal, isso é péssimo, porque deveria ser o contrário. Quando eu estou na presença do meu parceiro, eu teria que estar mais bonita. E quando eu vou sair com as minhas amigas, pouco importa se eu estou linda, maravilhosa ou não, mas dentro de casa, na minha parceria, eu invisto nessa parceria. Né? Então a gente precisa, isso é aprendizado, porque bem como você trouxe, o batom faz diferença, um saltinho faz diferença, uma roupa bacana faz diferença. Eu identificar que eu não estou muito feliz hoje, vou colocar uma roupa colorida para mudar a minha energia. A gente sabe que isso tudo é energia. Então a gente tem que parar de querer agradar os outros e perguntar, tá, de que forma que eu vou me agradar hoje? Exatamente, né? A gente tem que primeiro eu e depois os outros, quaisquer que sejam, né? É igual Cláudia, avião, né? É igual avião. Quando a máscara cai, você coloca a sua máscara e depois coloque os outros. Então, nós mulheres, a gente tem que aprender e aceitar isso. Eu mereço. Porque senão a eu, gente acha que a gente não é merecedor, os outros é que merecem. Não, mas eu mereço. eu me amo, né? Eu me amo, eu vou gozar, eu vou ter prazer, eu vou melhorar minha sexualidade, porque eu mereço, independente do outro. Às vezes, até para buscar prazer, a mulher não quer aprender sozinha. Ah, mas para quê, Cláudia? Eu nem namoro mais, eu nem tenho mais. Gente, mas é você com você. Não é você com o outro, não. É você com você. Aprender a ter prazer sozinha, abrir um vinhozinho, sabe? Pegar uma tábua de queijos e se namorar, se enamorar-se, né? Ah, gente, é uma delícia isso. Pois é, e aí isso começa a transbordar de uma forma que começa a sobrar para as pessoas que estão à nossa volta, né? Sim, aí a gente vira né? A gente se torna atrativa. Né? Atrativa que eu digo assim, em questão de simpatia, das pessoas olharem e dizer, nossa, essa pessoa tem uma energia boa, né? Mas é lógico que sim, gente. Como é que alguém que gosta não vai ter uma energia boa? Não tem como. Cláudia, muito obrigada. Queria que você falasse aí para as pessoas te encontrarem, como que elas fazem, né? Esse papo ele poderia seguir aqui por horas, porque falar de sexo tem coisa mais gostosa, falar de se amar tem é mais importante ainda. Queria te agradecer muito por ter estado aqui, né? E queria que você se despedisse aí do nosso público. Tá ótimo, imagina. Eu que agradeço, Sara. Bom, a forma mais fácil, eu acho que hoje de encontrar é pelo Instagram, né? @CláudiaSexóloga. No meu Instagram, na minha bio, eu tenho um link lá desse curso que eu falei, que eu acho um curso assim, é um beabá sobre sexualidade que todas nós deveríamos ter aprendido há muitos e muitos anos atrás. Então, se alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui, pode me chamar no Instagram, me sigam lá.
mandem pergunta no direct, que eu tenho a maior alegria em poder estar respondendo e colaborando, né? E eu fico à tua disposição, num outro tema aí, tudo que envolve sexualidade, se você quiser, a gente vem para, né? A gente fala novamente sobre isso, a gente marca uma outra conversa, porque é sempre muito agradável mesmo. Olha, e eu vou estar lá nesse curso, né? Para você que assistiu essa conversa aqui com a gente até agora, não se esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, porque vão vir conversas muito mais quentes por aí. E a Cláudia vai voltar, porque qualquer hora dessa eu vou instigar a Cláudia a trazer mais umas coisas mais quentinhas para essa conversa, né? Cláudia, obrigada, né? Foi muito bom te ter aqui.